Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal do NEP Honório Abreu. Como vocês estão? Quarta-feira é dia de continuarmos as nossas reflexões em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, autoria do benfeitor Emmanuel, mas não sem antes agradecer aqui aqueles que tiram um tempinho para ir aos nossos vídeos comentando. Nessa segunda-feira, nós queremos reforçar o abraço ao Pedro Eduardo Martins. Quando eu digo segunda-feira é porque essas pessoas assistiram ao nosso vídeo, ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos na última segunda-feira e deixaram ali algumas palavras de incentivo. Portanto, Pedro Eduardo Martins, se eu não me engano, lá de Frutal, um abraço, meu amigo Pedro Eduardo Martins. Maria Cícera, a Cissa de Praia Grande, que está sempre com a gente. Cissa, bom dia, um abraço. A Gladys Ferreira Braga Machado, ela comentou o seguinte, olha só. Obrigada pelo estudo do Livro dos Espíritos. Cada vez que estudamos, ele fica mais esclarecedor. A doutrina é assim. Ela vai descortinando para os nossos corações todas as verdades imanentes, todas as verdades eternas. E nós vamos ficando cada vez mais abençoados com essas palavras. Obrigado, Gladys. Um abraço para você. E o Douglas Marcos colocou aqui, excelente. O Douglas Marcos é um grande amigo, é aqui da cidade de Patrocínio, vizinho nosso aqui, porque nós estamos em Patos de Minas. E o Douglas Marcos, ele tem um estudo, é o nosso amigo que tem um estudo aqui no canal do NEP Honório Abreu, um estudo sobre o Evangelho de Mateus, que é publicado todas as terças-feiras. Obrigado, gente, obrigado pelo comentário, obrigado pelas visualizações, obrigado pelas curtidas. E você que está assistindo esse vídeo no dia de hoje, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você está ouvindo pelo áudio que nós enviamos no nosso grupo de WhatsApp, por favor, tira 5 segundos do seu tempo e vai no nosso canal do YouTube, o canal do NEP Honório Abreu, e deixa lá a sua curtida, deixa lá o seu comentário. A gente quer falar o seu nome aqui. A gente quer se conhecer, a gente quer se reconhecer e a gente quer que essa palavra esteja cada vez mais espalhada para os corações que, assim como os nossos, estão ávidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, não quer perder nenhum dos nossos vídeos que são diários? Acione o sininho das notificações, porque aí o seu celular vai te lembrar quando nós colocarmos aqui um vídeo novo. A mensagem de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é a de número 19, na propaganda. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os cigais. Jesus, por Lucas, capítulo 17, versículo 23. E sobre essa passagem o benfeitor comentará. As exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor, indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Belíssima, belíssima mensagem. E é chegado o momento de nós apurarmos os nossos ouvidos, principalmente os espirituais, para, depois da nossa vinheta, refletirmos em torno das palavras do benfeitor amado. Portanto, fique aí com muita paciência, que nós já voltamos.
bacana, né? Vou até pegar o comentário aqui da Gladys, que falou: cada vez mais o livro dos Espíritos é esclarecedor. É muito bacana quando a gente vai estudando o Evangelho, quando a gente vai estudando o Espiritismo, o nosso olhar ele vai se agigantando. E nós queremos que todas as pessoas que estão ao nosso redor, nós queremos que essas pessoas também sejam convidadas a todas essas maravilhas que nós estamos agora conhecendo, reconhecendo, relembrando. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não cairmos no engano do proselitismo. Conforme Emmanuel nos fala, o proselitismo ele é perigoso para aqueles que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplo edificante. A gente precisa se transformar e não vai ser a nossa palavra, não vai ser a surra que a gente vai dar através de uma verborragia intensa que vai convidar o outro a também buscar a transformação. Vai ser o nosso exemplo. Vai ser o nosso exemplo. Tem uma frase, tem um ensino que é atribuído a Francisco de Assis que eu gosto muito, que é: pregue o Evangelho. Apenas se necessário utilize palavras. A gente está precisando pregar o Evangelho no mundo de hoje, mas com exemplos. Não através de palavras vãs de um discurso vazio. O Haroldo Dutra Dias, um brilhante expositor espírita, um dos maiores que nós temos nos tempos presentes. Ele tem uma palestra e ele tem um ensino que eu gosto muito e que é similar a essa frase, a esse pensamento atribuído a Francisco de Assis. Que ele fala que nós estamos precisando aprender, no mundo atual, nós estamos precisando aprender a falar de Jesus sem falar de Jesus. E aí a gente escuta isso e fala: mas como assim? Falar de Jesus sem falar de Jesus? Deixar que Jesus exsurja de nós. Deixar que Jesus ele transpire do nosso comportamento. Perceberam? Falar de Jesus sem precisar falar de Jesus. Por quê? Porque os nossos atos falam de Jesus. E isso é difícil demais. Porque permitir que os atos falem de Jesus é realizar a transformação interior tão necessária. Aquela que a gente tem tanta vontade, é verdadeiramente evoluir. É verdadeiramente evoluir. É por isso que Jesus ele dá um conselho que está expresso em Lucas. Ei-lo aqui ou ei-lo ali, muitos vão dizer, mas não vá nem siga. Por quê? São falsos profetas. É verbo vazio. Que a gente busque o exemplo, que a gente não busque a palavra vazia. E que a gente seja o exemplo. Que a gente não seja a palavra vazia. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Nós precisamos mostrá-lo na nossa própria exemplificação. Nós não podemos continuar a perturbação. A gente precisa se silenciar, a gente precisa calar e o nosso ato precisa falar. A nossa atitude precisa gritar. É igual uma frase, né, muito de brincadeira, né, que às vezes as pessoas falam: olha, muito bonito o que você diz. Apenas que os seus atos não representam aquilo que você diz. É claro, entendo, eu sempre falo isso nos meus estudos presenciais, sempre. Aqui na minha cidade de Patos de Minas, eu sempre falo isso nos meus estudos presenciais. Nós não vamos conseguir ser 100%, ok? Abraça isso. Nós não vamos conseguir ser 100%. De tudo que a gente estuda, a gente não vai conseguir aplicar 100%. Porque a evolução não dá saltos. Nós estamos saindo de séculos de enganos. Nós estamos sendo banhados por uma nova luz em nosso íntimo. Então a transformação ela não virá de um salto. A gente não vai conseguir ser pleno naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Mas o que a gente tem que buscar? Melhoria. Nós não estamos buscando na presente romagem terrestre, nós não estamos buscando perfectibilidade, aquela perfectibilidade relativa que somos todos convidados. Nós estamos buscando melhoria. Aquele que erra e reconhece que errou. Aquele que trabalha para não errar novamente. Aquele que cai, mas levanta. Aquele que tem um propósito de vida para a evolução. É isso que a gente está buscando. Exemplo na melhoria. Porque senão nós não vamos sair do lugar. Então já que eu não consigo exemplificar plenamente tudo que eu estudo, tudo que eu leio, tudo que eu aprendo, eu não vou fazer nada. Essa é a desculpa do preguiçoso. Essa é a desculpa do preguiçoso. Não, eu não consigo exemplificar tudo. Mas o que eu já consigo fazer, eu vou realizar, buscando sempre ampliar. Isso aí é a pessoa que o ato não é vazio. Isso aí é a pessoa que o ato não é vazio. Nós precisamos encontrar o Cristo em nosso santuário interior. Porque essa é a modificação daquele que deixa de ser multidão e passa a ser verdadeiramente um discípulo. Ele sabe que ele cai, ele sabe que ele erra, mas ele quer aprender. E ele busca se transformar com Jesus. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores.
é reformá-la para o bem no âmbito particular. E aí Emmanuel vai fechar a mensagem dizendo: olha, é imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, antes de ensiná-lo a alguém, ao outro. Porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Então nós estamos pregando melhoria, que nós saibamos principalmente, que nós saibamos primacialmente, que nós saibamos em primeiro lugar nos melhorar.